Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas e, respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores de Sociologia, Alexandre Marini, e de Ensino Religioso, Tassiana Brasil. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença da intérprete de Libras, Márcia Moura, que está conosco aqui nesse bloco. Então é isso, gente. Agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do programa Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aí aparecendo na sua tela. Enquanto você envia as suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com a professora Tassiana. Professora Tassiana, tudo bem? Quais foram os temas, quais foram os conteúdos dessas aulas hoje? Tudo bem, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje nós tivemos uma aula interdisciplinar, tivemos uma aula interdisciplinar sobre os 300 anos de Minas Gerais, falando sobre brincadeiras mineiras, uma aula sobre comunicação e cultura e uma aula de 9º ano sobre transcendência e sentido da vida. Muito obrigada, professora. E você, professor Alexandre, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Então, esse PET, o PET 6, ele está meio diferente, vocês notaram, né? A gente está falando sobre clássicos, né? Sobre autores, sobre conceitos muito básicos da sociologia. Então, no primeiro ano, a gente falou sobre Émile Durkheim, né? Émile Durkheim a gente sempre, é muito importante para a sociologia, a gente sempre procura trazer ele no primeiro ano. E aí, no terceiro ano, a gente falou de outros 2 autores, um que foi o Karl Marx, né? E outro que foi o Max Weber, né? Inclusive, eu vou deixar um convite aqui para vocês, né? Eu faço isso nas aulas e reforço aqui. Vai ter uma segunda aula de Émile Durkheim, que eu acho interessante, né? Vocês do primeiro ano assistirem também, porque é a continuidade do pensamento dele, que vai ser numa sexta-feira. E a gente também tem uma segunda aula de Karl Marx, também vai ser na sexta-feira. É muito difícil você falar uma obra absolutamente extensa, que é a obra de Karl Marx, em 20 minutos. Então, a gente está colocando a obra dele em 2 momentos. Então, aqui, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Émile Durkheim, responder algumas questões de Karl Marx e também da teoria sociológica de Max Weber. Muito obrigada, professor. Agora que já relembramos as aulas da professora Tassiana e do professor Alexandre, vamos passar para as nossas perguntas? A primeira pergunta é uma pergunta do 5º ano. Por que o trem de Ouro Preto é chamado de Maria Fumaça? É um nome estranho, né? Mas ele recebe esse nome porque é uma máquina movida a vapor. As máquinas movidas a vapor, diferente de pôr gasolina, ou óleo diesel, ou qualquer outro tipo de combustível, elas têm que queimar alguma coisa, no caso era lenha mesmo, carvão, para produzir a fumaça, e a fumaça fazia com que o maquinário do trem se movimentasse. Agora você pensa, uma fumaça, que é uma coisa tão leve, tão assim, fluida, e movimenta um trem, a força das máquinas a vapor, né? E aí, como tinha que produzir muita fumaça para conseguir movimentar o trem, e aquilo você vê de longe que o trem vem deixando aquele rastro de fumaça, por isso elas tiveram esse apelido de Maria Fumaça. Perfeito, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. Superestrutura e infraestrutura. Fiquei confuso. Uma pergunta do 3º ano. É para ficar confuso mesmo, porque é uma das áreas da teoria de Marx que ela é estruturante, né? Da teoria marxista. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe 2 estruturas, né, na sociedade, que ele vai falar, uma que é a infraestrutura e outra que é a superestrutura. O que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que o trabalho é a essência do ser humano e que todo o registro histórico do ser humano se dá pelo trabalho. Então o trabalho é essencial. E da maneira com que se trabalha, de acordo com que os meios de produção ali são utilizados, é isso que vai ser a estrutura da sociedade. É a partir do trabalho, a partir dos meios de produção que nós vamos
nos relacionar com o mundo, nos relacionar com as pessoas. Então, primeiro a gente tem uma infraestrutura, tipo os pilares da sociedade, é a maneira com que a gente trabalha, a maneira com que a gente se relaciona com o trabalho. E é a partir daí que a gente também se relaciona com o mundo e com as pessoas. Ok? Isso é infraestrutura. Essa infraestrutura é que vai determinar o mundo das ideias. De acordo com como a gente se organiza aqui embaixo no trabalho, com os meios de produção, é que a gente vai ter a formação das ideias. A nossa religião, as nossas crenças, as nossas filosofias, o modelo de Estado, tudo isso, de uma forma ou de outra, ele vai ser construído, determinado pelos meios de produção. Então, Marx ele faz uma mudança muito importante na filosofia, porque até então o que se tinha muito como certo na época era que cada determinada época existia uma espécie de ideias, filosofias mais ou menos consolidadas e que as pessoas então obedeciam, né, a essas filosofias. Marx vai dizer que não, isso não faz o menor sentido. A gente trabalha e de acordo com os contextos do trabalho é que a gente se relaciona e de acordo com isso, então, é que a gente vai construir aquilo que a gente acredita, a nossa organização. E infraestrutura é o trabalho. Superestrutura são as ideias que são concebidas a partir de um determinante dos meios de produção. Basicamente, é isso daí. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta. O que é cultura? Uma pergunta do 7º ano, professora. Bom, cultura é um termo que faz parte não só da minha área, não é mesmo, professor? Mas cultura é aquilo que dá significado às coisas, é o que dá significado ao mundo. Quando nós pensamos na cultura, nós pensamos num conjunto de coisas que são os modos de vida, os modos de pensar, de sentir, de agir, a religiosidade, as histórias de um povo, tudo isso forma a cultura desse povo. E às vezes, quando a gente pensa numa mesma experiência, eu vou usar um exemplo da área de religião. Quando a gente pensa ser católico no Brasil, não é a mesma coisa que ser católico nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que ser católico na Itália. É uma mesma ideia religiosa, mas por causa da cultura do povo e da forma como esse povo vive, isso pode ser uma experiência completamente diferente. Às vezes a mesma coisa vivida em países diferentes tem significados diferentes. E às vezes nem vou falar de países, que é uma coisa tão longe. Às vezes na cidade vizinha sua, uma coisa tem um significado completamente diferente que tem na sua cidade. E isso tudo faz parte da cultura. Professor Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? Assim, eu acho que você já falou muito bem, mas se eu fosse te ajudar assim, para explicar, para escrever bem rapidamente numa questão, algo muito curta, a cultura é a forma de expressão do conhecimento de uma geração a outra. Nós somos frutos das gerações anteriores, nós aprendemos com as gerações anteriores. E é através da cultura que nós aprendemos, ela faz parte da gente, né? Então, se eu fosse colocar numa questão muito rápida, numa linha só, é a expressão do conhecimento humano passado geracionalmente. Perfeito, professores, muito obrigada. Próxima pergunta. O que é ressurreição? Uma questão do 9º ano. Bem, ressurreição é uma teoria defendida por algumas religiões que fala sobre a imortalidade da alma. Então, as pessoas que acreditam na ressurreição, elas acreditam que a pessoa vai morrer e aí o corpo vai para a terra, decompõe, um processo biológico, e haverá um dia onde haverá um julgamento do que as pessoas fizeram no mundo através dos seus corpos, através da sua vida. E aí essas pessoas elas vão ressuscitar, elas vão receber novamente o seu corpo físico
e comparecerão diante de Deus como um juiz que vai falar, olha, você não teve uma conduta legal, ou você teve uma conduta legal. E aí, dependendo da doutrina, algumas doutrinas falam que aqueles que não tiveram uma conduta adequada, que eles vão morrer novamente, quer dizer, eles vão perder o direito à existência, e outros falam que eles vão viver uma existência infeliz de sofrimento, de tormenta. Muitas religiões defendem a ressurreição. As mais conhecidas aqui no Brasil são o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil, ela defende a doutrina da ressurreição. O islamismo e o judaísmo são as 3 principais religiões que defendem a ressurreição como uma narrativa para a imortalidade da alma e do ser humano. Inclusive ligado, né, professora, aquela ideia da constante evolução, né? Você, nesse julgamento, vamos dizer assim, você voltaria com o seu corpo físico justamente para que você pudesse ter uma oportunidade para evoluir novamente, não é isso? Não é isso? Não, isso é o que é defendido pela reencarnação. Sim. A ressurreição ela é diferente, porque a reencarnação você nasce, morre e vai aprendendo até chegar a um ponto que você não necessita mais disso. A ressurreição não, nasceu uma vez, morreu uma vez. Então você tem aí, vamos pôr, a média de vida do ser humano, 80 anos. Então você tem 80 anos para resolver a sua vida. Enquanto que na reencarnação não, você tem várias vezes que você vai vir e voltar. Então, entendi, olha só, é uma confusão que muita gente deve fazer, porque eu fiz eu não tinha pego. Eu não tinha pego também, que coisa. Próxima pergunta. Como assim replicar o estudo sociológico? Fazer de novo? Uma pergunta do primeiro ano. Porque isso faz parte Quando Durkheim escreveu um livro, As Regras do Método Sociológico, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, a gente precisa olhar para a sociedade e estudá-la. E como que a gente vai estudar? A gente tem que se afastar da filosofia. Então ele criou um método, ok? As Regras do Método Sociológico, um livro extremamente importante aí para a gente. Obviamente que outras regras foram criadas, mas vamos entender mais ou menos assim, o que quer dizer replicar? Porque replicar é um dos pontos fundamentais do método sociológico. Isso quer dizer o quê? Se eu faço uma experiência, se eu faço um estudo na sociedade, eu tenho que estar tudo ali muito bem documentado, ok? Para quê? Para que se uma outra pessoa quiser pegar aquilo ali, aquele meu método e replicar, ou seja, fazer novamente, os resultados têm que dar exatamente iguais. Vocês já devem ter, por exemplo, quando a gente tem uma pesquisa de intenção política, por exemplo, intenção de voto. E aí você vai ver que existe algumas, dependendo de quem fez a pesquisa, você tem um resultado X e uma outra pesquisa dá resultado um pouco diferente, ou às vezes até muito diferente. Por que os resultados deram diferentes? Porque os métodos foram feitos de maneira diferente também. Há várias formas de você fazer uma metodologia. Se ela foi feita de uma maneira clara, ou seja, eu pesquisei para tantas pessoas de tantas cidades, de tantas idades, levei em consideração determinados marcadores de idade, marcadores raciais, marcadores de classe, marcadores de renda, marcadores religiosos. Se você fizer aquilo novamente, o resultado vai dar o mesmo. Só que em algumas pesquisas, por exemplo, de intenção de votos, que acho que vocês têm mais contato, é que determinada empresa utilizou método diferente, marcadores diferentes. Se utilizasse os mesmos marcadores, o resultado da pesquisa política ia ser exatamente igual. É uma questão matemática até. Okay? Então, essa é a ideia. Quando a gente faz uma pesquisa científica, e que a sociedade é a pesquisada, se você colocar todas as suas metodologias ali e eu replicar, o resultado vai dar exatamente o mesmo. Se não deu o mesmo é porque você provavelmente tem um problema ali na sua análise científica, né? E é por isso que a gente chama de ciência. Quando a gente faz alguma coisa na ciência, ela precisa o quê? Ser revisada por pares, por outros cientistas, para saber se aquele resultado lá é realmente válido ou não. O método é muito importante, né, professor? Qual que foi o método utilizado? Perfeito. Professor, olha a pergunta. Pois é. O que é reencarnação, em questão do 9º ano?
Então, agora nós vamos falar de reencarnação. Que agora sim, é a pessoa nascer, viver a sua vida. A reencarnação é sempre ligada a essa ideia da evolução mesmo. Então, cada vida que a pessoa passa na Terra é para que ela aprenda alguma coisa até chegar num nível em que ela já aprendeu tudo que ela precisava de aprender e ela não volte mais como para renascer, porque ela já chegou no ponto que ela deveria chegar. Uma diferença fundamental entre reencarnação e ressurreição. Porque o que acontece? A ressurreição, você nasce e morre uma vez só. E a reencarnação, você pode nascer e morrer várias vezes. Algumas doutrinas religiosas falam, por exemplo, que você pode nascer numa vida como ser humano e na outra vida você pode nascer como animal, como planta. Então, é um pouquinho diferente. Dependendo da doutrina, essa reencarnação pode acontecer de várias formas e o objetivo também pode ser diferente. Quando nós falamos em reencarnação, as principais religiões que a gente tem aqui no Brasil que acreditam na reencarnação são o espiritismo kardecista, a Umbanda e o budismo. E com destaque que o budismo é uma religião que ela não pressupõe a crença na existência de um Deus. Agora você pense isso, é diferente assim do que a maioria das pessoas no Brasil pensa e acredita. Não pressupõe a existência de um Deus, mas pressupõe que a alma vai voltar até que ela consiga atingir o nirvana, até que ela consiga se libertar das coisas, do apego a esse mundo, e aí ela já aprendeu tudo que tinha de aprender e não precisa mais ficar reencarnando. Diferente da doutrina da ressurreição, em que a pessoa vive uma vida só e há um Deus no final para poder julgar o que ela fez de bom ou de mal. Então, são pensamentos diferentes. Professora, posso te perguntar algo? Claro. Quanto à imortalidade da alma, quando eu penso em termos budistas ou até mesmo no espiritismo, eu estou voltando, é a mesma alma? Como que você sabe me dizer isso? Qual que é a resposta para isso, segundo essa religião, as religiões que acreditam nessa reencarnação? As religiões que acreditam na reencarnação creem que você é o seu espírito. Sua alma ou espírito, normalmente eles chamam mais de espírito. Uhum. E você vai voltar sempre, mas a sua forma física que pode ser diferente. Sim, entendi. Próxima pergunta, então. Professor, a classe média, ela é capitalista ou é proletária? Questão do terceiro ano. Essa é uma pergunta, assim, de uma discussão meio atual, né? Ou seja, cada um tenta puxar a sardinha para um lado, mas... Então, a classe média, ela é capitalista ou ela é proletária? Vamos entender um pouquinho, então, o que é ser capitalista e o que é ser proletário. Capitalista não é... Professor, eu gosto muito do capitalismo, tá? O fato de você gostar do capitalismo, do modelo do capitalismo, te transforma num capitalista. Essencialmente, né, conceitualmente, capitalista, para Marx, é aquele que é dono do meio de produção. Você é dono dos meios de produção? Se você não é, então você não é capitalista. O que você é dono? De nada? Não sei. Não sei do que você é dono. Mas se você não é dono dos meios de produção, capitalista você não é. Você pode ser simpático ao sistema capitalista, mas capitalista você não é. Em compensação, quando Marx define então o que é capitalista, ele também vai definir o lado oposto. E quem não tem os meios de produção? Né? Quem não tem... a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho, que ele vende para um emprego, né? Para um capitalista. Bom, esse daí, a classe trabalhadora, a grande massa, né, de pessoas, a única coisa que tem então é a força de trabalho que ele vende, e ele é chamado de proletariado porque a única coisa que ele pode fazer sozinho são os próprios filhos. Por isso o nome prole, né? Eu tenho... A única coisa que é realmente minha são os meus filhos. A única coisa que eu posso efetivamente produzir sem os meios de produção, que não está à minha disposição, são os filhos. Por isso o nome proletariado. Então o que a gente percebe é que, se a gente for olhar esses dois conceitos, grande parte da classe média, ela é proletária. Se ela perder emprego, ela perde tudo. O emprego está na mão de quem? Quem que é o dono do emprego?
não são os capitalistas para Marx? Então, a classe média não é porque ela tem um rendimento médio dentro de uma sociedade que ela deixa de ser proletária. Não, ela é classe trabalhadora também. Não é porque uma classe trabalhadora ganha mais do que outra que ela deixa de ser classe trabalhadora. Eu, por exemplo, que eu faço parte da classe média, se eu perder o meu emprego como professor, acabou. Eu sou um proletário, eu não tenho outros meios de produção. Eu não consigo criar uma escola aqui, olha. Isso serve para a classe média de uma maneira geral, né? E não só, para a classe média baixa, classe média média, classe média alta. Não tem os meios de produção, desculpa, você não é um capitalista, você é uma classe trabalhadora. E como classe trabalhadora para Marx, se você perder o emprego, você nada mais é do que um proletariado. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta acabou de chegar da Milene. Ela está perguntando: quais foram as ideias que Karl Marx propôs na parte da sociologia e antropologia? O que o Marx propôs para a sociologia e para a antropologia? Bom, na sociologia, o que a gente estuda, né? A gente estuda as forças que acontecem sobre os indivíduos, né? De uma maneira coletiva. Então, isso para a gente, o Marx é muito importante, né? Porque ele vai dar uma ênfase muito forte na economia. Como que é através da economia, e a gente fala de economia e fala de trabalho, como que ela é determinante para as nossas relações sociais. Então, quando a gente falou na outra questão lá sobre estrutura, superestrutura, ele vai dizer que as nossas concepções, as nossas ideias, a nossa ideologia, a nossa concepção do que é certo, do que é errado, as nossas leis, os nossos gostos estéticos, eles são construídos através das relações sociais que são estruturadas pelos meios de produção. Então, aqueles que têm os meios de produção é que determinam essas leis, essas filosofias, determinam as nossas relações sociais. Então, ela é extremamente importante para a sociologia por isso. Para a antropologia, o que a antropologia estuda? A antropologia estuda a cultura, né, de uma maneira geral. Eu não sei se eu posso dizer que Marx era um antropólogo, ele foi muito importante para a sociologia, para a economia, ela foi muito importante para a história. Sendo muito importante para a história, talvez a gente possa dizer que ele também foi importante para a antropologia, no sentido, eu acho que o materialismo histórico dialético, eu acho que é muito importante para a antropologia. Quando ele fala que a partir do momento que eu modifico o mundo também vai me modificar. E esse mundo, ele é modificado e ele é passado também para as próximas gerações culturalmente. Então, o materialismo histórico dialético, ele traz essa pegada também da perspectiva cultural, né? Eu sou assim, ou a nossa sociedade é assim porque existe uma história, existe um contexto, e dentro desse contexto, obviamente, um contexto produtivo, um contexto de trabalho. Então, a nossa cultura, ela é também fruto dessa transformação pelo trabalho. Acho que é que a gente pode dizer da influência dele na antropologia. Excelente, professor. Próxima pergunta: o que é Coroação de Maria? Uma pergunta do 5º ano, professora. Bom, Coroação de Maria é uma celebração religiosa muito comum aqui em Minas Gerais, em que existe uma celebração com cantos, com ofertas simbólicas e em que a imagem de Maria é um ponto principal ali, onde toda a cerimônia vai ocorrer, relembrando quem foi Maria, por que ela é importante, e é uma celebração que tem um ponto muito interessante quando a gente pensa que é uma presença feminina dentro da religiosidade. Então, é uma celebração muito comum aqui em Minas Gerais, normalmente acontece nos meses de maio, e bem comum dentro do cristianismo católico. Muito obrigada, professora.
Vamos fazer aquele pequeno intervalo? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Antônio Ferreira, de Geografia, e professor Alexandre, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Tassiana. E você, estudante, continue mandando as suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!